Graça e paz, queridos. Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Lucas 11, 33 vai até 35. Pois Jesus diz: Ninguém depois de acender uma lamparina a coloca em um lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se forem maus, o seu corpo ficará em escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Forte. Porque em Tiago 4 lá fala assim também, ó. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Né? Então, a palavra fala, né, para nós sermos luz no mundo. Então, só deixa eu vou ler outras passagens que daí a gente né, conclui com a mensagem que eu vou falar. Em 1 Pedro 4 fala assim, ó, pois o tempo de começar o julgamento começou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Em 1 Coríntios 2, 13, fala assim, ó, portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. E em 1 Coríntios 6 nos fala assim, ó, será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas pequenas coisas? Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Então, claro, a palavra nos fala para nós sermos luz, né? Até aí tranquilo, né? Então a gente vai iluminar, né, a vida das pessoas, vai estar aconselhando, né? E eu sei que tem uma passagem que fala não julgue o próximo para que você não seja julgado. Claro que lá a palavra julgar, ela está interpretando como se fosse não condene para que você não seja condenado, entendeu? E esse julgar aqui tá falando assim, ó, que com a sabedoria, né, vindo pela graça, é claro, nós temos discernimento de saber o que é certo e o que é errado de acordo com a palavra de Deus, tá? Mas claro que eu não vou sair me metendo na vida de todo mundo, não é isso que eu tô falando. Mas vai ser criada a oportunidade de se falar em Jesus Cristo, e daí sim, lá em Tiago 4 fala, portanto comete pecado a pessoa que não sabe fazer o bem e não faz. Então se eu não falar o certo, aconselhar a pessoa o correto, eu vou estar pecando contra Jesus Cristo. Entende? E daí o Espírito Santo que vai transformar a pessoa, né? Entendeu? Nós não somos nada sem ele. Mas nós somos ferramentas, somos servos de Jesus Cristo, somos servos de Deus. Certo? E esse julgar aqui, ó, também é fazer o certo, né?
É fazer o certo, falar de Jesus, continuar orando, não desanimar, né? Os problemas nunca vai ter fim, os problemas. Eu sei que não é uma coisa agradável de se ouvir, mas com Jesus você vencerá todas tranquilamente. Amém? Certo, queridos?